se procuramos no dicionário o significado da palavra bruxa, geralmente encontraremos essa definição: nome dado a uma mulher que supostamente teria pacto ou poderes demoníacos, uma feiticeira que pratica a magia negra, a bruxaria. As bruxas são um dos seres mais controversos e enigmáticos que existem. Nos tempos atuais, as consideramos criaturas lendárias de contos de fadas. Mas entre os séculos XV e XVII, ser considerada bruxa traria consequências terríveis à vida de milhares de pessoas, principalmente mulheres. A maioria eram mulheres solteiras ou viúvas, sem filhos, que geralmente viviam sozinhas e não tinham ninguém para defendê-las. Essas mulheres naquela época geralmente eram marginalizadas da sociedade. Uma mulher que tivesse filho ou marido geralmente nunca era considerada bruxa. Algumas se dedicavam ao estudo da botânica para terem conhecimentos de curas de enfermidades comuns entre a população. Faziam poções e eram chamadas de curandeiras. Outras, para conseguir algum respeito ou reputação, usavam a superstição. Eram consideradas feiticeiras, as quais as pessoas procuravam para realizar feitiços ou simpatias para beneficiar ou prejudicar alguém. Estas podiam provocar alguma rejeição na comunidade, pois, ao serem vistas como especiais ou fora do comum, produziam rejeição em alguns e eram criticadas. Quando a caça das bruxas começou, essas mulheres começaram a ser vistas com muita desconfiança e ódio, e o medo foi se disseminando, chegando ao ponto de serem culpadas por todos os males que assolavam a sociedade. Isso iniciou um dos episódios mais sombrios da história da humanidade, já que em apenas 3 séculos, mais de 50 mil mulheres foram assassinadas em toda a Europa, acusadas de bruxaria. Mas o que foram realmente as bruxas? O que aconteceu para que houvesse essa perseguição feroz contra essas mulheres? É o que você vai ver hoje no História e Biografia, porque preparamos um vídeo especial sobre a caça das bruxas que aconteceu na Europa entre os séculos XV e XVII. Aproveite para se inscrever no nosso canal e dê um like no vídeo se você gostar. Comente o que achou dessa história e compartilhe com seus amigos. E se você chegar até o final desse vídeo, não esqueça de colocar um emoji de uma bruxinha e uma vassoura, porque hoje você vai descobrir por que se associam as bruxas voando em uma vassoura. Vamos pro vídeo! Muitos não sabem, mas a palavra bruxa é relativamente moderna. Ela apareceu no século XIII, ficando mais popular no século XIV. Isso não quer dizer que elas não existiam antes. Simplesmente eram chamadas de feiticeiras, videntes ou algo parecido. Porque sempre houveram homens e mulheres ao longo da humanidade que eram considerados com poderes sobrenaturais para realizar feitiços. Na Grécia Antiga, por exemplo, temos a deusa Hécate, que chegou a morar no Olimpo, fugiu para a terra e tornou-se impura, sendo levada às trevas para ser purificada. Lá, no Hades, ela passou a presidir as cerimônias e rituais de purificação, lembrando que Hades era o deus do mundo inferior. Desde a pré-história, estudos recentes confirmam que as comunidades que viviam em cavernas eram matriarcais, lideradas por mulheres. Eram elas que cuidavam dos filhos enquanto os homens saíam para caçar e passavam dias fora. Porém, há 10 mil anos atrás, tudo mudou, pois o homem deixou de ser caçador para virar agricultor, e não havia mais a necessidade de passar tempo fora. Então a mulher perdeu a sua posição de chefe da família, de cuidadora, e o homem assume essa posição e muda o papel para o patriarcado. E esse patriarcado continuou ao longo dos séculos e foi ficando cada vez mais rígido, e as mulheres foram ficando cada vez mais submissas ao homem e submetidas ao sacerdote. As feiticeiras, por outro lado, enfrentaram abertamente uma sociedade cada vez mais patriarcal e eclesiástica, já que a magia, por ser um terreno oculto, era um lugar onde elas podiam se empoderar. Elas eram chamadas de feiticeiras, videntes, mas não se utilizava a palavra bruxa. E quando apareceu o conceito de bruxa?
A igreja, lá pelo século XIV, viu a magia como uma forte rival para sua autoridade. Quando o cristianismo ia se expandindo, havia muitas outras religiões politeístas, e Roma tinha marcado o objetivo de acabar com todas elas, ou ao menos demonizá-las. Naqueles tempos, havia muita gente que acreditava no poder ancestral de algumas mulheres e iam até elas procurar ajuda. Haviam curandeiras, que, como o nome já diz, eram aquelas mulheres que tinham conhecimento das propriedades medicinais das plantas, que podiam curar. Por outro lado, haviam as feiticeiras. Elas podiam fazer tanto o bem quanto o mal, dependendo do que o seu cliente encomendasse e o preço. E foi aí que a igreja aproveitou para inventar a figura da bruxa, que eram aquelas mulheres com conhecimentos místicos e que eram muito malvadas, que queriam o mal e fizeram um pacto com o mesmíssimo diabo. E, portanto, deveriam ser perseguidas, já que ter um pacto com o diabo significa ser herege. Mas na prática mesmo, qualquer mulher podia ser considerada bruxa. E foi a partir daí que começou a perseguição, dando início a um dos episódios mais sangrentos da história, a caça às bruxas. E quais foram os verdadeiros motivos dessa perseguição? Além de querer eliminar outras religiões pagãs, a igreja procurava um bode expiatório para muitos dos males que estavam acontecendo na Europa naquela época. Eram tempos de muita fome, pestes, em que as pessoas morriam e não se sabia a causa. Então, começam a culpar essas mulheres marginalizadas. À época, não escaparam nem as parteiras, já que elas, por ajudar outras mulheres durante o parto, tinham muito conhecimento das plantas, e inclusive do corpo humano. E começaram a circular rumores de que, se uma pessoa tivesse cólica renal, por exemplo, era porque uma bruxa tinha tirado a dor do parto de uma mulher que estava dando à luz e tinha jogado naquela pessoa. A coisa foi aumentando e começou a surgir uma sensação entre a população de que, se atacassem esse tipo de mulheres, os males que estavam devastando a sociedade desapareceriam. O início para essa caça às bruxas, que durou 3 séculos, começa com um documento, ou bula papal, que Inocêncio VIII assinou em 5 de dezembro de 1484, que autoriza a caça às bruxas e a qualquer suspeito de ter relações com o diabo. Havia que encontrar e purificar todas aquelas pessoas associadas ao demônio, que faziam o mal à sociedade, cometiam infanticídio, prejudicavam as colheitas ou simplesmente matavam os animais. Pouco depois, um tratado chamado Maleus Maleficarum, publicado em 1487, que traduzido se chama Martelo de Bruxa, escrito por Heinrich Kremer e James Sprenger, dá razões, princípios e elementos de como identificar uma autêntica bruxa e como caçá-las, para que esse tipo de mal que assolava a sociedade desaparecessem de maneira definitiva. O mais triste dessa história era que isso não era somente o pensamento de alguns homens poderosos. Não, estavam envolvidos teólogos e magistrados, reis, papas e fiéis, pessoas educadas, os intelectuais mais preparados. Todos caíram na insanidade e na loucura de fazer uma perseguição às bruxas, normalmente mulheres, apenas por razões completamente supersticiosas e teologias sem nenhum fundamento. Foram mais de 50 mil mulheres condenadas à morte por bruxaria na Europa e muitas outras que foram presas e torturadas, embora o crime de feitiçaria também fosse aplicado aos homens. Uma vez que a caça às bruxas começou, surgiram novos profissionais, os caçadores de bruxas. Um dos mais famosos citado nos documentos inquisitoriais era o espanhol Pedro de los Reyes, o caçador de bruxas de Extremadura. Ele se dedicava precisamente em localizar bruxas. Um sinal ou uma mancha diferente no corpo era a comprovação irrefutável de que havia encontrado uma. Também olhava fixamente nos olhos da suspeita e, se a pupila estivesse um pouco dilatada, era uma serva do Satanás. Qualquer defeito físico, por mínimo que fosse, servia para associar essas mulheres ao demônio. Por exemplo, ter 6 dedos era sinônimo de bruxaria. A justiça não fazia perguntas na Inquisição, simplesmente se ouvia o caçador de bruxas, e o que ele dissesse era tido como verdade, e a partir daí eles só tinham que obter uma confissão.
As masmorras da Inquisição eram o lugar mais temido pelo povo. Os executores praticavam todos os tipos de torturas, e era para lá que as suspeitas de bruxaria eram enviadas. Aqueles tormentos poderiam durar dias, semanas, ou até que o corpo resistisse. Nesses lugares se permitiam os atos mais brutais e selvagens. A Inquisição decidia o que era verdade ou não, e mesmo que fosse uma denúncia falsa, uma vez que estavam sob tortura, elas confessavam que eram bruxas só para acabar com aquele sofrimento. Uma das formas de descobrir se a suspeita era uma bruxa era fazer a acusada segurar uma barra de ferro em brasa durante o tempo que durava uma oração do Pai Nosso. Depois, eles vedavam a ferida, colocavam um lacre e monitoravam. Se em 7 dias não cicatrizasse, é porque era uma bruxa com certeza. Muitas mulheres não saíram vivas desses interrogatórios. No norte da Espanha do século XV haviam os covens. Era uma reunião nas quais elas partilhavam os seus conhecimentos e também lá praticavam seus feitiços. Pouco se sabe sobre essas reuniões e é difícil separar a verdade da lenda. Encontramos essas cerimônias descritas nos registros inquisitoriais. Nelas eram praticados rituais ancestrais de tradições pagãs antigas, inclusive antes dos romanos, e lá se fazia um culto à fertilidade. Essas mulheres mantiveram vivas alguns dos rituais mais antigos da humanidade, passando de geração em geração. Elas acreditavam que a mulher e a Mãe Terra tinham um vínculo, e a igreja da época não gostava disso. Os documentos da Inquisição dão detalhes de uma figura misteriosa que dirigia essas reuniões, um ser metade homem, metade bode. Os bodes, os cervos e geralmente animais com chifres eram os deuses pagãos existentes na mitologia celta. Esses animais eram associados com a natureza e a sua força vital. O que a igreja fez foi demonizar esses deuses antigos, associando-os com a figura do diabo, com pernas de cabra e chifres. A maioria dos processos inquisitoriais concluíam que essas mulheres eram bruxas porque adoravam esses deuses pagãos. Pouco a pouco, a igreja converteu todos aqueles deuses em encarnações do maligno. Nos interrogatórios sobre os covens, muitas mulheres confessaram um incrível acontecimento que acabaria fazendo parte do imaginário coletivo, e era porque as bruxas voavam em vassouras. Era muito estranho, mas aquelas mulheres juravam que tinham sido capazes de voar. E isso realmente aconteceu nos covens? Existe uma explicação. Como elas eram grandes conhecedoras do poder das plantas, algumas tinham a capacidade de criar estados de consciência alterado. O meimendro e o estramônio eram conhecidos por seus efeitos alucinógenos e eram plantas altamente tóxicas. E como não poderiam ser digeridas, mas podiam ser absorvidas através das membranas mucosas, elas faziam uma pomada e que depois untavam em cabos de vassouras, que era a madeira mais macia que tinha nas casas, devido ao seu manuseio diário. Então elas pegavam esses cabos de vassouras untados com essas substâncias e passavam entre as pernas. Como nessa época não existia roupa íntima, as substâncias entravam no organismo e elas tinham a sensação de que estavam voando de verdade, por conta das alucinações. Por isso dizem que as bruxas voavam em uma vassoura. Essas alucinações que as mulheres tinham foram consideradas pelos inquisidores como possessões demoníacas. E se fosse pouco que houvessem caçadores de bruxas profissionais por todas as partes, o Vaticano dava indulgências para aqueles cidadãos que denunciassem as bruxas. Era comum, no domingo, na missa, ouvir o sacerdote dizer claramente que se você visse algum movimento suspeito, era para denunciá-los. As pessoas acreditavam que elas poderiam ser salvas e poderiam chegar ao céu se elas denunciassem certas pessoas. Por isso, muitas foram denunciadas falsamente, já que isso trouxe um grande medo à população, e muitos acabaram denunciando por medo a ser denunciados. E um grande número de mulheres acabaram morrendo sem ter chegado realmente a praticar a bruxaria em nenhum momento. E o que acontecia quando uma pessoa morria torturada nas prisões da Inquisição? O cadáver não era entregue à família. A Inquisição tinha um cemitério onde enterravam esses corpos. E no dia em que iam fazer uma queima de bruxas vivas, aproveitavam para desenterrar esses cadáveres e lançá-los nas fogueiras. No século XVIII, a caça às bruxas chegou ao seu fim, mas as bruxas continuam vivas nas lendas.
O personagem da bruxa nas histórias foi apresentado a nós como um ser maligno, uma pessoa solitária que normalmente vive longe da sociedade e que pratica magia negra. Nessas histórias, as bruxas representam a feiura e o mal, uma mulher idosa com verrugas e roupas escuras. E por que as bruxas aparecem nos contos? É uma advertência, avisando as crianças que não confiem em estranhos. Não importa as boas palavras que digam ou a boa aparência, por muitos presentes, comida ou doces que elas podem te dar, não são confiáveis. Ensina a ter cuidado com os estranhos. Atualmente, as bruxas da ficção não são mais o que eram. Se produziu uma grande mudança social. As bruxas que nos apresentam na atualidade, seja literária ou seja audiovisual, nos apontam para uma bruxa jovem, em muitos casos adolescente, que domina a magia, mas que vai exercê-la somente para o bem, nunca para o mal. Essas novas bruxas são rebeldes, valentes e lutadoras. Elas são independentes e enfrentam sem temor as forças do mal, e em muitos casos vão contra o patriarcado dominante, tornando-se autênticos ícones feministas. Mas, infelizmente, o mito das bruxas, e precisamente o da sua maldade, não foi completamente extinto. Na atualidade, em alguns lugares do mundo, ainda existem leis que punem a bruxaria. Em países como a Tanzânia, a cada ano, mais de 500 mulheres são queimadas ou mutiladas por essa razão. E apesar de todos os males sofridos, as bruxas nunca desapareceram, e a sua presença misteriosa nos acompanha e continuará nos acompanhando desde as origens da humanidade.